desejoso de que chegue logo o outro dia de culto, para a gente estar reunido com o povo de Deus, na presença de Deus. O meu desejo é que seja essa a sua experiência. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 14. Amém? João 15, verso 14, Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vejam que essa palavra não tem nada a ver com o amor de Jesus. Jesus nos ama independentemente daquilo que façamos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é um amor incondicional e inexplicável. Eu não consigo entender como é que Deus me amou tanto. Eu sei quem eu sou, mas Ele me amou, Ele me ama. Mas Jesus está falando sobre outra coisa. Ele está falando sobre um relacionamento. Ele está dizendo: olha, para que vocês sejam meus amigos, para que a gente tenha essa relação de amizade, a gente caminhe junto, vocês precisam me obedecer. Vocês precisam entender e crer em quem eu sou, precisam entender o que isso implica, e vocês precisam fazer aquilo que eu ordeno a vocês. O texto que nós lemos, ele fala sobre essa relação de amizade com o Senhor Jesus. Amizade, meus irmãos, implica em relacionamento, e se o relacionamento é com o Cristo ressurreto, essa relação implica em vida de oração. Quando a gente fala sobre obras de Deus, sobre caminhada espiritual, não há nada que nós tenhamos para fazer que não dependa primeiro de oração, porque tudo que nós fazemos implica em algo espiritual. Se Deus não operar em nosso favor, então nada acontece. Relacionamento de amizade, de comunhão com Cristo, depende obrigatoriamente de oração. Agora, essa oração pode ser a oração congregacional, né? A gente se reúne aqui, a gente ergue um clamor coletivo aqui diante de Deus, ou então a gente pede um irmão para orar e a gente concorda com esse irmão em oração. Pode ser oração individual, a oração que possivelmente você fez hoje, na parte da manhã, antes de ir para a igreja, no culto da manhã, ou agora à tarde, né, ou na hora do almoço, você orou, eu tenho certeza que você orou hoje. Ela pode ser sistemática, aquela oração que a gente ora pela manhã, ora nas refeições, ora antes de dormir, aquela oração que a gente separa aquele tempo diário para o nosso a sós com Deus, aquele momento em que eu vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou conversar com Deus sobre aquilo que eu li, né, vou colocar diante de Deus os desafios da vida, enfim, aquela oração sistemática, todos os dias eu faço isso. Ou pode ser aquela ocasional, né, eu estou na rua, e aí de repente me lembrei de uma coisa boa, ou alguém veio e falou alguma coisa boa, aquilo encheu meu coração de gratidão, e aí eu agradeço a Deus ali, ou então eu vejo alguma situação difícil, e eu clamo a Deus naquele momento, para que Deus me livre, para que Deus livre a pessoa que está enfrentando aquele problema. A oração pode ser verbalizada, eu posso declarar essa oração em voz alta, ou ela pode ser silenciosa, só no meu coração. Mas a condição para que a oração seja eficaz, nós estamos falando sobre oração que nos torna amigos de Jesus, a oração que é relacionamento, que é intimidade com Jesus. Para que a oração seja eficaz no sentido de cumprir essa função, ela precisa que o crente esteja vivendo uma vida submissa à vontade de Deus. Se não houver submissão à vontade de Deus, se eu não estiver comprometido em conhecer e fazer a vontade de Deus, então não há oração em intimidade, não há oração em relacionamento. Oração sem comprometimento em conhecer e fazer a vontade de Deus é reza, não importa o formato que ela tenha, é da boca para fora, ela é apenas humana,
ela não se constitui em um relacionamento com Deus. É preciso que haja submissão, é preciso que haja obediência, é preciso que haja comprometimento. Por isso que Jesus diz: olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Agora, o que Jesus quer de nós? Porque se eu entendo que para que eu tenha um relacionamento de amizade com Ele, eu preciso obedecê-lo, eu preciso responder bem a essa pergunta. Então eu quero chamar vocês para que a gente entenda, de um modo geral, Deus pode querer algo muito particular de cada um de nós, mas de um modo geral, há algo que Ele quer de todos nós. E aí a gente precisa entender essa questão da salvação e da relação com Deus. Nós estávamos perdidos, pecamos, nos separamos de Deus, a humanidade estava separada de Deus, caminhando para a condenação eterna. Mas Deus nos amou e Ele decidiu nos salvar. Não apenas sentiu um sentimento de um afeto por nós, Ele nos amou de forma prática, tomou uma decisão de mudar essa realidade na nossa vida. Criou um plano de salvação através do seu Filho Jesus Cristo, do sacrifício dele. Aí Jesus vem para cumprir o plano salvador de Deus, fazendo o que nós não podíamos fazer. Jesus pagou na cruz o preço do nosso pecado. Nós não tínhamos condição de fazer isso. E veio nos ensinando aquilo que nós deveríamos fazer. O que nós não podíamos, Ele fez. O que nós podíamos, Ele nos ensinou. Jesus viveu uma vida de obediência ao Pai. Ele nos deu esse exemplo para que nós pudéssemos seguir. Então, ao nos salvar, Ele nos incumbiu da responsabilidade de sermos e de fazermos discípulos. Sendo discípulo, eu imito a Jesus e, portanto, eu obedeço a Deus. Fazendo discípulo, eu ensino alguém a fazer aquilo que eu estou fazendo. E Ele fez isso enviando o seu Espírito Santo para nos capacitar a viver dessa forma. Ele não nos entregou essa responsabilidade, deixou por nossa conta. Ele nos capacita através do seu Espírito que habita em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, a Bíblia diz assim, olha: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estando nós convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não tinha vida. Em Cristo agora eu tenho vida. E aí o que Ele espera é que eu desfrute dessa vida vivendo segundo a vontade dEle, para cumprir o propósito dEle. É isso que Ele espera. Então, diante disso, diante dessa exposição, Deus quer que você gaste a sua vida com os seus planos ou com os planos dEle. Fica muito claro para a gente que Deus espera que a gente faça os planos dEle. Não tem problema da gente ter alguma coisa nossa, não. Desde que os nossos planos não estejam na contramão dos dEle. Desde que os nossos planos não substituam os dEle. Ele tem algo que Ele espera de nós. Agora, se você escolhe os seus planos e não os planos de Deus, se você escolhe viver da maneira como você deseja, abrindo mão daquilo que Deus espera de você, você está vivendo uma vida de obediência ou de desobediência? Também não é difícil responder essa pergunta, né? Irmãos, muitas coisas são importantes. Eu me lembro do pastor Celso Martinez, pastor da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, falando sobre isso numa reunião de pastores, e ele dizia, olha, existem muitas coisas importantes na nossa vida, mas existem algumas coisas que são necessárias. As coisas importantes é aquelas que, se nós fizermos, será muito bom, mas a gente consegue viver sem elas. As coisas necessárias são aquelas que, se a gente deixa de fazer, a gente vai ter grandes prejuízos. Então, o que é necessário? Necessário é cumprir a vontade de Deus, porque um dia nós estaremos diante dEle, e nós teremos que prestar conta dessa vida que Ele nos deu. Então, diante dessa palavra introdutória, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema
Quem está no comando da sua vida? Quando Deus está no comando, o que é que acontece? Quando Deus está no comando, eu me comprometo com o culto congregacional. Eu me comprometo em estar aqui. Não aqui necessariamente. Se a gente pensar que até os primeiros 300 anos da vida da igreja, a igreja não tinha templo, né? Não tinha endereço para distribuir folheto com endereço e convidar as pessoas para o culto, né? A igreja estava sendo perseguida. Então, não é o salão de culto, mas o compromisso em estar reunido com o povo de Deus sistematicamente para adorar a Deus. E nesse caso particular, nesse momento da história, nós desfrutamos dessa bênção de podermos ter um endereço, termos um salão de culto, termos um momento, um horário, um dia, para a gente se reunir aqui e adorar a Deus. Eu preciso estar comprometido com o culto congregacional. Quando Deus está no comando da minha vida, eu vivo esse compromisso. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, o escritor sagrado diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente precisa estar junto, para a gente se encorajar, para a gente se fortalecer, para a gente se motivar na caminhada cristã. Isso faz parte da ferramenta de Deus para nos manter firme e promover o nosso crescimento. Deus quer o seu culto. Deus quer a sua presença no culto. E eu quero dizer para você que o culto, ele não é facultativo. O culto é obrigação. Nós somos devedores a Deus do culto, porque Ele é o nosso Deus. Eu preciso entender isso. Então, você precisa estar no culto. Por quê? Porque isso fortalece a sua vida, fortalece a vida dos seus irmãos. Quando você está no culto, você alegra e motiva o coração dos seus irmãos. Eu estou feliz, eu estou contente, estou alegre, estou motivado, porque você está aqui. Então, se tivesse aqui meia dúzia de pessoas só, eu pregaria esse sermão com o mesmo entusiasmo. Mas eu confesso que eu estaria menos contente. A sua presença aqui alegra o meu coração. Então, você presente no culto, você fortalece a vida dos seus irmãos. Você comunica para os seus amigos que há algo importante acontecendo aqui. Para os seus parentes. Todo domingo, esse indivíduo sai de casa e vai para a igreja. Está chovendo, o sol está quente, ele está lá. Deve estar acontecendo alguma coisa boa. Eu me lembro de presenciar uma conversa de 2 médicos, lá em Valença. Depois disso, um daqueles médicos até voltou a comentar comigo sobre aquela conversa. E um deles questionava uma dessas igrejas da MIT, não vamos falar sobre o rótulo, mas domingo de manhã, 6 horas da manhã, a pessoa estava lá, um monte de gente, o templo cheio, e aí um desses médicos criticando aquele comportamento. E aí o outro, que também não é religioso, ele disse assim: olha, eu não vou dizer que eu concordo com o que aconteça lá, eu não conheço o que acontece lá, mas para alguém sair 6 horas da manhã, aliás, sair de casa antes das 6, para 6 horas da manhã, estar lá naquela igreja, alguma coisa de bom para ele está encontrando lá. Percebem? Quando você sai de casa e você vem para participar do culto, as pessoas que convivem com você e que veem isso, elas pensam assim: olha, alguma coisa de bom tem lá. Porque essa pessoa sai todo domingo para ir lá no culto. Então, isso desperta nas pessoas o interesse por saber o que acontece aqui. E algumas delas virão, e vindo serão expostas à palavra de salvação, e você estará contribuindo, promovendo o plano salvador de Deus. Então, sim, você precisa estar no culto. Agora, você precisa estar presente no culto da sua igreja. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você precisa promover o trabalho da sua igreja.
do corpo local onde você está arrolado. Quem deixa o culto da sua igreja para visitar outra igreja, demonstra falta de comprometimento com o trabalho local. Pastor, mas a gente não pode visitar outra igreja? Irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa, mas eu preciso entender que quando eu me comprometo com esta igreja, eu me comprometo em promover o trabalho aqui. Não há problema nenhum se você disser assim: pastor, olha, senti no meu coração o desejo de começar a congregar na outra igreja lá, o trabalho lá, tem alguma coisa lá que me atrai, o trabalho está carente, eu quero cooperar com o trabalho lá. Não tem problema nenhum, eu vou sentir a sua falta, mas eu vou dizer: olha, o reino precisa ganhar, então vai com a minha bênção, vá servir lá. Assim como não tem problema nenhum a pessoa que está na igreja de lá, e ela entende que os desafios abraçados pela Igreja Batista do Grambe são os desafios que Deus está colocando no coração dela, ela quer cooperar aqui, ela deixa o ministério lá e vem cooperar com o ministério aqui, não tem problema nenhum nisso. Agora, ao crente que está um domingo numa igreja, outro domingo na outra igreja, outro domingo na outra igreja, sabe o que esse crente é? Ele é consumidor. Ele não é cooperador, ele não é trabalhador, ele é consumidor, ele não está comprometido com nada, ele quer só degustar, né, os diferentes cardápios. Isso não promove o reino, isso não faz a vontade de Deus, e se não faz a vontade de Deus, então a sua vida, a sua comunhão com Deus está com problema. A gente precisa pensar nessas coisas. Então alguns vão dizer assim: pastor, mas olha, são tantas coisas que me atrapalham vir ao culto. Eu até queria, pastor, mas olha, são tantas coisas. Pastor, olha, eu tinha uma casa pequena, agora Deus me abençoou, e agora eu tenho uma casa maior. E aí, pastor, olha, para limpar aquilo, né, passo o dia inteiro limpando, e a coisa não fica organizada. Pastor, olha, eu estou com uns pets lá em casa agora, e aí tem que cuidar dos pets, e aí vai descrevendo tudo aquilo que faz parte dessa nova casa. E aí, olha, por causa da minha casa, pastor, eu não consigo mais vir ao culto com tanta frequência. Pastor, olha, meu trabalho é um trabalho autônomo, e aí eu tenho que fazer mais algumas horas e tal, o meu trabalho está atraente, por causa do meu trabalho, pastor, eu não consigo mais vir ao culto. Pastor, comprei um carro novo. Pastor, olha, um espetáculo, só precisa dar uma volta no meu carro. Mas aí agora comprou carro novo, né? Aí a gente trabalha a semana inteira, aí chega final de semana, a gente quer passear com a família, pastor, e eu não consigo mais vir ao culto. Irmãos, eu vou fazer um exercício lógico com os irmãos, né? Vamos usar a lógica. Deus, Ele espera algo de mim, e aí eu digo assim: olha, Deus me abençoou com a casa, me abençoou com o carro, me abençoou com o trabalho, me abençoou, e aí essas bênçãos que Deus me deu, elas estão me atrapalhando fazer aquilo que Deus quer. Irmãos, se Deus espera algo de mim, e eu não estou conseguindo fazer por causa de algo que está na minha vida, esse algo que está na minha vida não está me abençoando, porque a vontade de Deus me abençoa. Se não está abençoando, não é bênção, é maldição. Se é maldição, precisa ser removida da nossa vida. Então a gente precisa reunir a igreja e orar para Deus tirar da sua vida. Então vamos colocar na lista: pastor, minha casa nova está sendo maldição na minha vida, vamos orar para Deus tirar. Você quer fazer isso? Quer orar para Deus tirar o carro? Quer orar para Deus tirar o trabalho? Se a gente entende que não é bem isso, então a gente precisa encarar aquilo que Deus nos deu como bênção e tratar como bênção. Bênção de Deus não me impede de fazer a vontade de Deus. Eu preciso administrar as coisas que Deus me dá, de acordo com a vontade de Deus, para que isso me ajude a fazer a vontade de Deus, e não me impeça de fazer a vontade de Deus. Faça isso, e a sua intimidade com Deus vai crescer. Coloque as coisas que você tem, as coisas que Deus tem dado a você, na mão de Deus, para ajudar você a cumprir o propósito de Deus. E então, você terá mais intimidade com Deus, com certeza. Quando Deus está no comando,
eu me disponho a servir com o que eu tenho. João capítulo 13, versos 14 a 17, Jesus diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu preciso servir a Deus com o que eu tenho. Quando Deus está no comando da minha vida, eu me disponho a servir com o que eu tenho. Algumas coisas precisam ser esclarecidas a respeito do serviço cristão. Primeiro, tudo aquilo que eu tenho e você tem, nos foram confiados por Deus. Eu cheguei nesse mundo sem nada, e vou partir desse mundo sem levar nada, então nada aqui é meu. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, nos foi confiado por Deus. Os talentos que nós temos, os dons que nós temos, as habilidades, conhecimento, inteligência, vigor físico, os bens, tudo o que nós temos, nos foi confiado por Deus. Tudo é dele, e está apenas sobre a nossa responsabilidade. Nós somos apenas mordomos, nós apenas administramos essas coisas, para ser usado segundo a vontade dele. Ele nos confia para que a gente promova a glória dele, e um dia ele vai pedir conta, gente. Um dia ele vai chamar a gente diante dele, e vai perguntar: o que você fez com tudo aquilo que eu confiei nas suas mãos? E a gente vai ter que explicar isso. Então eu preciso entender que aquilo que está nas minhas mãos, muito ou pouco, precisa ser colocado à disposição do serviço a Deus. Qual é a segunda coisa que eu preciso entender a respeito do serviço cristão? Jesus deu o exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. Qual foi o exemplo? O exemplo de Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Não. O exemplo dele foi dedicar a vida para abençoar e edificar a igreja, promovendo a salvação dos pecadores. Servir também não é facultativo. Servir também é uma ordem de Deus para nós. Nós somos chamados por Deus para a salvação, mas também somos comissionados para servir no reino dele. Eu preciso servir. Quando eu sirvo, eu estou obedecendo. Quando eu obedeço, então eu desfruto dessa comunhão com Deus. Eu desfruto da amizade de Jesus, e isso muda a minha vida. Mas eu preciso entender isso. Terceiro, o tempero do serviço é a felicidade. Felicidade é função da alma. E a alma, quem cuida dela é Deus. Não tem nada que você faça que vá aquecer a sua alma. A alegria, a felicidade é Deus quem dá. Quem é obediente é feliz porque Deus o faz feliz. Essa é uma das grandes descobertas que a gente faz quando a gente começa a ler atentamente as páginas do Novo Testamento. A gente vai descobrir que as ordens de Deus, que estão solidárias à felicidade, por si só elas não produzem felicidade. Bem-aventurado, feliz será você quando as pessoas te perseguirem, te maltratarem, por causa da fidelidade a mim. Irmãos, não tem perseguição que produz felicidade por si só. Mas o que Deus está dizendo é que quando eu estou vivendo uma vida de fidelidade a Ele, a ponto de os inimigos do reino me perseguirem, que Ele vai encher o meu coração de felicidade. A felicidade vem de Deus, de obedecer a Deus, de viver na comunhão com Ele. Então, eu tenho falado a respeito da nossa igreja, da quantidade de profissões, talentos, habilidades, recursos. Deus tem distribuído recursos diferentes, habilidades diferentes, profissões diferentes entre os membros da nossa igreja. Você acha que o que Deus deu a você deve servir apenas para ganhar dinheiro e para se divertir? Não.
O que Deus deu para você é para promover a glória dEle, é para promover o reino dEle, é para levar pessoas para o céu. Quando a gente entende isso, e a gente ajusta a nossa vida conforme o propósito de Deus, a gente não só tem o privilégio de desfrutar daquilo que Deus confia nas nossas mãos, mas a gente experimenta a alegria que vai muito além daquilo que essas coisas podem nos dar. Quando isso acontece, quando eu consagro aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou para Deus, a intimidade com Deus cresce. Eu vivo realmente a amizade com Jesus. Em terceiro e último lugar, quando Deus está no comando, eu pratico o evangelismo discipulador. Mateus 28, verso 19 e 20. O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a missão entregue por Deus a cada crente. Cada pessoa que um dia foi alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo, a essa pessoa foi entregue a responsabilidade de fazer discípulos. É a missão de chamar, de agregar e de aperfeiçoar pessoas para a glória de Deus. É alcançar alguém e ajudar alguém a ser como eu, para que essa pessoa possa ajudar outra. É essa a responsabilidade, esse é o plano de Deus para a sua obra, e que foi confiada a cada um de nós. Deus quer que você se relacione com pessoas não crentes, com a intenção de torná-las discípulos de Jesus. Você sabia disso? A gente aprendeu durante um tempo, pelo menos foi a leitura, né, que a gente acabou fazendo, a leitura equivocada, né? A pessoa aceita Jesus como Salvador, e a gente diz assim: agora se afasta de todo mundo com quem você se relaciona, que ali é todo mundo pecador, vem para cá, fica só com a gente aqui, vai participar de uma classe, vai aprender tudo direitinho, vai se preparar para o batismo e tal. A pessoa fica 1 ano, 2 anos só naquela preparação, sem conviver com mais ninguém. E aí depois que termina, a gente fala assim: agora você vai e chama os seus amigos. Aí ele fala assim: que amigos? Eu parei de me relacionar com todo mundo. O que Deus espera é que no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade, eu conviva com pessoas não crentes de forma intencional. Diversão, edificação eu busco aqui com o meu povo. Mas quando eu busco as pessoas que ainda estão sem o conhecimento de Deus, eu preciso amá-las a ponto de relacionar com elas de forma intencional. Eu quero estar com elas para que elas vejam o que Deus está fazendo na minha vida, para que elas tenham a oportunidade de dizer sim para Jesus como um dia eu disse, e sejam transformadas como um dia eu fui. É a intenção, o compromisso de fazer isso. Quem é a pessoa com quem você está fazendo isso? Você tem um nome, você diz assim: olha, eu estou me relacionando com uma pessoa, eu estou intencionalmente buscando ajudar essa pessoa a aceitar Jesus. Você tem esse nome? Se você diz assim: pastor, não, eu não tenho, não fiz isso ainda. Você está disposto a fazer isso? Você está disposta a fazer isso? Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Bom, eu quero te dar uma boa notícia, né? Retiro espiritual da igreja, 4 dias falando sobre relacionamento discipulador. Se você chegar lá sem saber nada, você vai sair de lá sabendo muita coisa. A gente precisa estar comprometido em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então a pergunta, meus irmãos, não é o que você sabe fazer. A pergunta é o que você está disposto a fazer para obedecer a Deus. Uma coisa extraordinária que a gente percebe quando começa a falar a respeito disso, é que todos nós sabemos fazer coisas bem complexas. Tocar violão é um negócio complexo, né? Até uns meses atrás, o Tiago não sabia tocar violão. Aí, a irmã Esther começou aula de violão, Tiago resolveu entrar, Tiago já tem nos abençoado no culto. Meu Deus do céu, aquele negócio é complicado. 2 mãos, uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra. Tem uma tal de uma pestana ali que já me fez desistir umas 3 vezes do curso de violão.
Ele aprendeu, ele não nasceu sabendo isso. A maior parte das coisas complicadas que a gente vê as pessoas fazendo, elas aprenderam a fazer porque se empenharam por fazer. Eu vou contar para vocês uma história da minha experiência com o evangelismo pessoal. Pastor Carlos Henrique era seminarista da igreja. A igreja, logo depois que eu fui batizado, o pastor deixou o ministério, a igreja convidou o seminarista para assumir o ministério, ele foi consagrado, uma pessoa assim com amor pelo evangelismo extraordinário. E aí, todo domingo à tarde, a igreja tinha uma Kombi, a gente terminava o culto, ficava para o ensaio, terminava o ensaio, dava um pulo rapidinho na padaria, comia um pão com alguma coisa, né? A coisa melhorava ou piorava, dependendo do dinheiro que tinha no bolso, mas voltava, entrava na Kombi e ia para o bairro de Morsing, um bairro distante ali em Mendes. E aí chegava lá, dividia assim em grupos de 2, 3, e a gente batia nas casas e dizia, a gente queria falar de Jesus. E aí algumas pessoas diziam, não, agora não, e outras pediam para entrar. Numa dessas oportunidades, um casal, né, já assim, talvez uns 60 anos de idade, mais ou menos, convidou a gente para entrar. Entramos, estava eu, mais um casal de jovens da igreja, sentamos ali, abrimos a Bíblia, né, e falamos assim compulsivamente, porque a gente queria falar daquilo que estava no nosso coração, né, alegria, mas não tinha tido treinamento, não tinha tido nada. E aí falamos de Jesus, falamos das coisas que Jesus fez na nossa vida, e quando terminou aquele momento, eu falei assim, vocês querem aceitar Jesus como Salvador? E aí, a coisa era simples na minha cabeça, vejam só. A questão era assim, eles podem responder sim, e aí a gente já entrega para eles aqui o folheto com o endereço da igreja, diz assim, agora é ir na igreja, o pastor resolve o resto. Ou então eles iam dizer, não, a gente não quer, e aí, bom, tchau, Deus abençoe vocês, e, né? Mas eles não fizeram nenhuma das duas coisas. Eles olharam para a gente e disseram assim, olha, aceitar assim, se comprometer agora, a gente não está preparado para isso. Mas a gente gostaria que vocês voltassem nos domingos seguintes, para a gente poder conversar, para vocês explicarem mais para a gente sobre isso. Aí eu entrei em pânico. Falei, tudo aquilo que eu imaginava que sabia sobre Jesus, eu já falei aqui, o que eu vou falar no domingo seguinte? Então, a gente precisa de treinamento, precisa de orientação. A gente não tinha tido isso. Mas, irmãos, hoje nós temos. A nossa igreja tem um material vasto de evangelismo e de discipulado. Estamos nessa caminhada trazendo informações sobre o relacionamento discipulador. Retiro espiritual, vamos fazer uma imersão sobre esse conceito, né, de relacionamento discipulador, evangelização discipuladora. Vamos falar sobre isso. Então veja, a questão não é o que eu sei ou o que eu não sei. A questão é o que eu estou disposto a fazer para obedecer a Deus. Algumas coisas que Deus nos ordena são fáceis. Outras coisas são difíceis, são demoradas. Então, quando Deus me fez compreender que Ele me queria no ministério, eu entrei em pânico, né? Talvez tenha sido o segundo grande pânico. Então, uma caminhada longa. Não era algo fácil. Mas a questão é, queremos fazer a vontade de Deus? Queremos estar no centro da vontade de Deus? Queremos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida? É isso que está em jogo. Deus espera algo de nós. É Deus quem está no comando da sua vida? Ou é você que está no comando da sua vida? Se você sabe evangelizar e discipular, então tem que começar a fazer logo. Se você não sabe, precisa se comprometer em aprender. Mas precisa fazer. Porque fazendo assim, a sua intimidade com Deus vai crescer. Jesus diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. A gente precisa se dispor a fazer. Ele vai nos ajudar. Muitas outras coisas poderiam ser pontuadas nesse tema, né? Coisas que Deus espera que a gente faça, em diferentes áreas da nossa vida. Quando falamos sobre obediência, todas as áreas da nossa vida, todas as direções que a gente queira conduzir a nossa vida, nós teremos decisões a tomar e precisamos tomá-las segundo a vontade de Deus. Então,
Como é que os nossos jovens estão se conduzindo no seu namoro? Deus é Senhor do seu namoro? Como é que nós estamos nos conduzindo na escolha dos filmes, dos vídeos que a gente está assistindo na internet? Né? Deus é Senhor nesse momento da minha vida? Como é que estamos nos conduzindo na relação com a família? Na relação com os pais, no honrar os pais, no cuidar dos filhos? Deus é Senhor da nossa vida? Então, quantos são os temas? A questão é, Deus tem ordens muito específicas para cada uma dessas áreas. E eu preciso tomar a decisão, se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Eu tenho que responder essa pergunta: Deus está no comando da minha vida ou eu estou no comando? O que você precisa saber, o que eu preciso saber, é que Jesus só será nosso amigo se nós formos obedientes. Obedientes, sem voltinhas, obedientes sem jeitinhos, sem negociação, sem desculpas, simplesmente obediente. Eu pergunto o que Ele espera de mim, Ele diz, e eu faço. Quando fazemos assim, então nós dizemos para Jesus: Senhor, a sua vontade é prioridade na minha vida. E aí Jesus diz: então vamos caminhar, porque agora eu não sou apenas seu Salvador, eu sou seu amigo, e a gente vai desfrutar dessa caminhada junto. Deus chama cada um de nós para isso. A minha vida e a sua vida podem ser melhores, quanto mais perto a gente chega, quanto mais obediente a gente é, quanto mais disciplinado a gente é, mais perto a gente chega de Deus, melhor a gente desfruta da relação com Ele, melhor é a nossa vida. Nada que a gente escolha no lugar da vontade de Deus nesse mundo vai produzir em nós a alegria que Deus quer produzir. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Que Deus nos ajude a tomar essa decisão e a permitirmos que de fato Deus esteja no comando da nossa vida. Amém? Eu quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei se todos que estão aqui já confessaram Jesus como Salvador. Se não, eu quero dizer para você que esse é o primeiro passo. Não há caminhada com Cristo enquanto não confessarmos Cristo como nosso Senhor. Não há vida eterna, não há vida de comunhão com Deus enquanto não reconhecermos nosso pecado e não dissermos para o Senhor que nós queremos o milagre dele na nossa vida, que nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz, que ele ressuscitou, que está vivo, que nós cremos na presença e na ação do Espírito Santo em nossas vidas e que desejamos que isso aconteça. Não há vida eterna, não há transformação, enquanto nós não nos colocamos humildes diante de Deus e dizemos: Senhor, eu preciso que o Senhor opere esse milagre em mim. Então, se você, estando aqui nessa noite, ainda não tomou essa decisão, ainda não fez essa oração, você precisa fazê-lo. E esse é o tempo, essa é a oportunidade, para que você saia daqui comprometido com Deus, de mãos dadas com Jesus, na certeza de que Ele vai caminhar com você, e que vai abençoar a sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Você precisa apenas dizer para Deus, de coração, que deseja que isso aconteça na sua vida. Então você pode orar assim: Senhor, eu entendi o teu plano, eu entendi a tua proposta, eu quero desfrutar isso, eu quero viver essa amizade com Jesus, eu entendo que eu sou pecador, que a minha vida tem entristecido o teu coração, eu não quero mais viver assim, eu quero viver diferente, eu quero viver para o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, para pagar os meus pecados, eu quero desfrutar dessa vida que Ele conquistou para mim, então eu aceito, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu quero que o milagre do Senhor me alcance, me transforme,
para que eu viva na tua presença a partir de agora, por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração,